Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a capa de um livro? Eu sou Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho e vou agora fazer juntinho com vocês a capa de um livro. Bora lá? Vem comigo! Você vai gostar! Bem, pessoal, para a gente pensar na capa de um livro, a gente precisa pensar nos elementos que contém esse livro. E esse livro é um livro que fala de história, que fala sobre o Rio de Janeiro. E justamente por isso eu vou utilizar cores que nos remetam à história. Vou trabalhar uma monocromia e uma monocromia que nos remeta à história. Dessa forma, o Terra Siena Queimada é ideal, é a cor escolhida, a eleita, para ser a cor dominante da nossa monocromia. E ela é uma excelente cor, porque ela é uma cor da família dos tons terra, entretanto é uma cor quente. E é uma cor também iluminada, que traz luminosidade para o trabalho. Então, vamos começar a pintar. Vejam que eu já tenho aqui o meu desenho pronto. Percebam que tem ali no céu uma região sem pintura, sem desenho e sem nada. Essa região eu vou manter preservada, porque é a região onde vai entrar posteriormente o título do livro. Então a gente já tem que pensar em tudo isso quando a gente vai fazer uma ilustração para um livro. Eu já reservei a região superior para ali entrar o título. Então eu não vou pintar aquela região, eu vou preservar e vou pintar só dali para baixo. A regrinha de ouro da aquarela, que a gente vai do claro para o escuro. Então a gente vai pintar primeiro o que está lá embaixo, o que está mais distante. E aí coloca um pouco mais de água na cor para ela ficar mais fluida, mais diluída. Quando a gente está trabalhando com uma cor só, é essencial o claro escuro. É fundamental, senão a gente não vai conseguir a sensação de profundidade. Quando a gente está trabalhando com diversas cores, algumas têm a característica de levarem o olhar do espectador lá para o fundo e outras de aproximarem. O azul, por exemplo, aprofunda. O amarelo chama para o primeiro plano. Então, esse jogo de cores a gente utiliza como recurso para dar profundidade no nosso trabalho. Aqui, a gente não está trabalhando com outras cores a não ser os tons terra, predominantemente o Terra Siena Queimada. Então, o claro escuro é fundamental. A gente precisa deixar tudo que está lá no fundo bem mais clarinho e tudo que estiver no primeiro plano mais intenso. Agora vamos para a segunda camada. Vejam como na segunda camada a tinta vai se intensificando. E aos pouquinhos a gente vai adicionando mais cor, mais intensidade de cor. Nunca esquecendo que lá atrás tem que ficar mais rebaixadinho e no primeiro plano mais intenso. Agora eu vou utilizar um segundo tom de marrom, que é o Sombra Queimada. Veja como ele é bem mais escuro que o Terra Siena Queimada. E ele, como também é da família dos marrons, também é da família dos tons terra, ele combina perfeitamente com a primeira cor que a gente utilizou. Mas como ele é mais escuro, ele justamente dá essa profundidade e a gente consegue trabalhar o claro escuro mais intenso, a gente consegue colocar sombras mais intensas e deixar aquele Terra Siena Queimada inicial com as luzes. A gente pode misturar os dois marrons ou, naqueles pontos que a gente quiser intensificar a sombra, colocar o marrom mais escuro por cima do Terra Siena Queimada. Então a gente tem vários recursos aí para utilizar. No primeiro plano, a gente coloca mais tinta para ficar mais forte. E vejam como, nesse momento, a gente traz para frente o primeiro plano. Lá o segundo plano, lá o que está lá longe, eu nem mexo mais. E assim a gente cria essa sensação de distanciamento. Vejam como nas áreas mais soltas, como por exemplo o chão, que não tem uma forma muito definida, né? Então essas áreas mais soltas, a gente utiliza o recurso de umedecer primeiro o papel e aplicar a tinta depois.
Desse modo, a tinta vai se espalhando naturalmente onde houver água. Isso gera uma leveza e assim aquela região vai ficando bem delicada e espontânea. Quebra um pouco da rigidez das formas. Então, brincar com essas duas técnicas é muito interessante. Em alguns pontos, a gente colocar formas mais rígidas, como nas mãos, como nos arcos da lapa lá ao fundo. Em outras, a gente trabalhar essa tinta mais solta. E agora, por fim, a gente vai trabalhar com um nanquim para dar ainda mais profundidade. Vejam que a gente começou com terra siena queimada, que era uma cor quente e uma cor mais clara. Depois a gente misturou com sombra queimada, depois a gente aplicou sombra queimada puro em algumas regiões que a gente queria mais sombra ainda. E agora a gente entra com um nanquim, que é preto. E a gente vai fazendo achuras, vai fazendo traços. A ponta mais grossa do nanquim a gente coloca nas regiões de maior sombra, nas regiões mais iluminadas, para não realçar muito, para não destacar muito, a gente usa a ponta mais fina. E essa diversidade gera interesse visual. E a espontaneidade das linhas também gera interesse visual. Vejam como as linhas, as achuras, vão interagindo umas com as outras. Algumas regiões eu fecho bem as achuras para ter mais sombra, e outras regiões eu deixo um traço mais livre, mais espontâneo, como no solo, por exemplo. Em outras o traço é bem delicado. E assim, com essa diversidade, a gente vai criando efeitos incríveis. E pronto! Finalizamos o nosso trabalho. Vejam como ficou incrível a nossa capa! O título do livro é Os Classificados da Corte, o cotidiano do Rio de Janeiro a partir de anúncios de jornal. Então, por isso esse jornal no primeiro plano, alguém vendo esse jornal, por isso os arcos da Lapa lá ao final, e por isso também a seleção dessas cores que lembra antigo, algo antigo. Vejam como tudo ficou harmônico, veja como tem claro e escuro, como tem profundidade e como tem a ver com o tema. Aliás, um tema interessantíssimo do autor João Vitor Pires. O livro é lançado essa semana e eu recomendo a leitura. É apenas a versão virtual. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído um pouquinho para o desenvolvimento de vocês. E não esqueçam, curtam o nosso canal, clica no sininho de notificações, vai lá no Facebook, vai lá no Instagram. Tem sempre conteúdo novo para vocês. E você já sabe, agora a Live da Arte está em novo horário, todo sábado às 10h30 da manhã, pra gente acordar com a corda toda e fazer arte o dia inteiro. Eu aguardo vocês, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, tchau, tchau!